Neste vídeo eu vou te explicar por que você não consegue ver matemática, você trava lá na hora da prova, por mais que você estude, você não consegue realizar os cálculos e dificulta a sua aprovação em medicina. E claro, no final eu vou te explicar o que você deve fazer para superar essas dificuldades e finalmente conseguir bem em matemática. Olá, futuros e futuras aprovados. Se você não me conhece, quero ir paraquedas nesse canal. Meu nome é Daniel Cerqueira, sou estudante de medicina da UESB e estou aqui para te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. Eu vou te explicar 3 erros que você está cometendo que estão te impedindo de acertar um número alto de questões, de evoluir, você ficar travado, travada e não consegue acertar, inclusive na prova do Enem, na prova do vestibular. Então eu vou te contar esses 3 erros porque se você sabe o que você está errando, fica muito mais fácil corrigir esses erros e, claro, pelo caminho certo para aumentar, evoluir finalmente aí nessa matemática. Em seguida eu vou te contar o que eu fiz para quase gabaritar a prova de matemática de um dos vestibulares mais difíceis do Nordeste, mesmo sem ter visto todos os assuntos. Então fica até o final do vídeo, que anota tudo aí, que se você aplicar, vai dar tudo certo. Agora roda a vinheta e bora pro vídeo. Tô aqui hoje em cenário novo, né? Mas não é meu cenário não. Tô pegando emprestado aqui de meu irmão. Vim visitar ele aqui na capital. Pra quem não sabe, eu sou do interior da Bahia, né? Eu tô aqui na capital, hoje em Salvador. Mas não é isso que eu quero falar não. Hoje eu quero falar sobre sua dificuldade em bem matemática, de fazer cálculos com velocidade. Claro, acertar o maior número de questões, né? Aumentar o número de acertos na prova do Enem, na prova do vestibular. E te ajudar a conquistar a aprovação. Antes de eu te contar esses 3 erros cruciais aí que estão te pedindo de evoluir, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificação. Tenho certeza que vai te ajudar. Então, vem comigo para o primeiro erro. O primeiro erro é o que faz jogar fora, logo de cara, assim, 20 questões do Enem. Você nem começou a prova e já perdeu 20 questões do Enem logo de cara e te dificulta aprender o resto dos assuntos. O primeiro erro é você negligenciar a matemática básica. É matemática básica? Não é porque é fácil, é porque é a base. É base do conhecimento. E matemática é uma matéria acumulativa. Então tem muito estudante que ele deixa de aprender conteúdos básicos e vai passando, vai pulando, sem criar uma base sólida. Então imagine uma base de uma pirâmide, né? Se você não consegue deixar a base sólida, todo o resto é desaba. Então você já perde as questões ali que eu falei, porque o Enem, de 45 questões, pelo menos 20 são de conteúdos da matemática básica. Então se você não está fortalecido na matemática básica, você já perdeu 20 questões. Assim, não se perdeu todas, mas você não vai ter aquela qualidade de acertar as 20 questões com facilidade, com velocidade, que também é importante. Além disso, a pirâmide vai desabar, né? Porque além da matemática básica, vai te dificultar aprender outros conteúdos, como funções, números complexos, que não caem no Enem, mas caem nos vestibulares, geometria, entre outros assuntos. Então, assim, quando eu falo em matemática básica, estou falando de partir lá da adição, da subtração, multiplicação, das operações básicas. Se você não consegue resolver com velocidade, isso pode estar dificultando você aprender os conteúdos. Porque quando você fazer o Enem, lá vai ter alguma multiplicaçãozinha com números decimais, né? Que você precisa fazer com velocidade. Se você não está acostumado a realizar cálculos básicos de multiplicação, fica difícil que na hora do Enem você consiga resolver. E às vezes você vai se embolar com questões muito bobas, tipo notação científica, né, que só vai estar trabalhando ali com as casas decimais, coisas muito bobas mesmo, básicas, porque você não está fortalecendo aquele início. Então, negligenciar isso é o que muito estudante faz. Ah, isso é bobo, tenho que partir para o assunto mais difícil, eu não sei função. E aí quer partir para a função sem ver conteúdos básicos. Quais são os conteúdos básicos que caem no Enem com frequência? Regra de 3, que parece bobo, mas você tem que treinar. E não é tão bobo assim, tá? Muita gente cai nas pegadinhas e erra regra de 3 simples e regra de 3 composta. Já está falando de notação científica, expressões numéricas. Por mais que não caia uma expressão numérica ali no Enem para você resolver, é muito importante, porque como eu falei, é um assunto acumulativo. Se você não consegue resolver uma expressão numérica, que ela tem uma sequência lógica de resolução, quando você for aprender um assunto que precisa de uma sequência lógica de resolução, você não vai ter criado a habilidade. Então, matemática básica tem muito a ver com as habilidades iniciais para você lidar com a matemática. Você saber manipular os números e você entender a lógica de problemas. Então, não negligencie matemática básica,
Pelo amor de Deus. Ah, Daniel, então eu tenho que voltar a fazer os cálculos lá de multiplicação, de divisão? Tem. Você tem que começar por isso, porque você tem que ter a velocidade. Lembre que o Enem é aquela prova corrida. Quanto mais rápido você realizar esses cálculos, melhor. Então tenha a humildade de falar, não, eu não sei tanto assim, eu vou voltar do início e vou fortalecer essa base. Porque lá na frente vai ser muito importante para outros assuntos. Foca nisso. O segundo erro parece óbvio, mas óbvio também precisa ser dito. O segundo erro é que você estuda matemática poucas vezes na semana. A gente sabe que matemática é uma matéria que ela aumenta muito sua média no Enem, e ela também é importante para os vestibulares. Ainda mais se você quer medicina, que você tem que ir bem, sim, em matemática, né? Uma área do conhecimento inteira. E aí, o que acontece com o aluno? Ele tem dificuldade em matemática e o indivíduo, cidadã, ainda me faz o favor de querer estudar matemática uma vez na semana, 2 vezes, que seja. Não estuda todo dia, ou pelo menos grande parte dos dias. E aqui eu não estou falando só de horas de estudo, estou falando de fazer questões mesmo, quebrar a cara, ir lá resolver problema. Você às vezes vai demorar um pouco na resolução de problema, até entender aquela questão, mas faz parte do processo. É que, mas eu não sei, aí fica largando, deixando de mão. Meu amigo, dê teus pulos, resolve teus BO. Não tem como tu ficar aí esperando que alguém resolva matemática por você. Dói, é difícil, é complicado, claro, mas tem solução. Se você estuda uma vez ou 2 vezes por semana, numa intensidade baixa, você não vai evoluir, não tem jeito. Matemática é uma matéria totalmente prática. Ficar se afundando em videoaula em matemática piorou. Claro, tem que assistir aula sim, mas você tem que ir muito mais para as questões. Ir lá para o campo de batalha e entender como resolve cálculos. Qual é a lógica do problema. Porque matemática também tem muito de interpretação. Você tem que desenvolver essa habilidade de interpretar. Você só vai desenvolver a habilidade de interpretar quando fizer várias questões. E à medida que você fizer várias questões, principalmente do Enem, ou pegar vestibulares específicos, você vai entender que os cálculos, os problemas, eles se repetem. E você consegue aproveitar essa lógica de resolução. Estuda aí matemática pelo menos umas 3 vezes, 4 vezes na semana. Se possível, você faz algumas questões todos os dias. Deixa eu fazer um cálculo básico aqui. Se você fizer 20 questões por dia, em matemática, no mínimo 20 questões, 5 dias por semana, você vai ter feito 100 questões na semana. No mínimo 100 questões na semana. Você vai fazer mais até. 100 vezes 4, 400. São 400 questões no mês. Até o Enem, vamos falar mais 5 meses, 400 vezes 5. Você fez 2.000 questões fácil de matemática. Fácil. E olha, eu fiz muito mais, tá? E você tem que fazer também. Mas de básico, você consegue fazer 2.000 questões até o Enem, tranquilamente. Vai lá, cai pra dentro das questões, faz questões, não desiste não, porque no começo é chato mesmo, é complicado. Mas eu já conheço tanta gente, eu também, tive que evoluir tanto em matemática para ir bem e dar certo. Mas você tem que fazer todo dia um pouquinho, ou todo dia um montinho também. Mas tem que fazer. Agora vem o pior erro de todos. O pior erro de todos. Vou repetir. O pior erro de todos. Esse aqui eu fico putaço. Eu fico putaço quando alguém fala isso comigo. O pior erro de todos é você usar a bendita calculadora para fazer a prova, lá o simulado, fazer questão. Você vai usar a calculadora no dia do Enem? Você vai usar a calculadora no dia do vestibular? Você não vai. Eu tô puto aqui. Eu tô muito puto. Porque eu sei que tem gente que faz isso e vem me falar. Mas eu também já fiz isso. E me dificultou. Porque lembra lá no primeiro erro que eu falei que você não trabalha em matemática básica? Então é um looping. Uma coisa tá ligada à outra. Você vai na preguiça lá, você é mó preguiçoso, é uma preguiçosa. Você fazendo a calculadora, eu também já fui. E você vai lá, faz na calculadora, porque você não tem conhecimento da matemática básica. Você faz na calculadora contar simples, porque você tem dificuldade em fazer uma multiplicação. E lá no Enem você erra a multiplicação básica. Depois você fica assim, mas eu errei uma conta simples. Você erra uma conta simples porque você não trabalha matemática básica, você usa a calculadora, que nesse caso não é uma ferramenta. Isso aí acaba com seus cálculos. Então assim, esquece a calculadora, pelo amor de Deus, na hora de fazer questões, de fazer seus cálculos. Acaba com isso. Só fazer a calculadora se você quiser matéria de exatas.
Se eu fazer um curso de exatas lá na faculdade, pro Enem, você não vai usar. Esquece, esconde, joga fora. Não quero saber. Não use calculadora. Mas calma que o vídeo ainda não acabou. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, que as dicas foram legais, né? E me segue lá no Instagram. Agora, deixa eu explicar uma coisa importante. Eu te falei esses 3 grandes erros que você comete. E tem algumas técnicas que você pode aplicar para acertar um maior número de questões. Inclusive, eu posso resolver algumas questões para vocês, explicando essas técnicas de resolver multiplicação mais rápido, divisão. E algumas questões se repetem muito no Enem e em alguns vestibulares. Mas você precisa desenvolver essas técnicas por meio dessa prática, porque eu estou falando de habilidades. Quando você desenvolve habilidades, eu mesmo na prova do vestibular, eu não sabia todas as questões. Eu não tinha ciência das questões. Inclusive, a única questão que eu errei era uma questão que eu sabia, foi por falta de atenção. Mas como eu tinha essa habilidade lógica e tal, você consegue ali entender como resolver o problema, entender quais alternativas você pode descartar logo de cara. As alternativas aqui não tem nem como ser, você descarta, o que aumenta a chance de você acertar a questão, mesmo você não tendo a certeza 100% ali de que é aquela alternativa, mas você eliminando algumas alternativas absurdas, que se você desenvolveu a habilidade, você sabe quais são. Então presta atenção. Não estudar matemática básica, fazer um número muito pequeno de questões na semana, estudar poucas vezes e se afundar em teoria, e você também usar a bendita calculadora, é o que te faz travar na matemática. Então foca nisso que pode melhorar. Se você quer mais alguma dica, deixe seu comentário aqui no vídeo. Se eu puder te ajudar, claro que eu vou ajudar. Espero que aplique bastante o que eu passei aqui. Um beijo e vamos juntos até a aprovação.